Em certos momentos, a verdade emerge de formas que jamais esperamos. Olá, seja bem-vindo. Aproveite bem o conteúdo, inscreva-se e ative as notificações. Michael sempre valorizou relações sinceras e claras. Para ele, amor significava confiança plena. Não era de sua índole bisbilhotar a vida alheia, muito menos inventar tramas baseadas em inseguranças. Quando conheceu Sarah, sentiu ter encontrado alguém com sua mesma mentalidade. Ela era uma mulher firme, cheia de vivacidade, com planos bem nítidos para o futuro e um modo cativante de encarar a vida. A ligação entre eles cresceu rapidamente. Construíram uma rotina a dois pautada em companheirismo e respeito, dividindo as pequenas tarefas do cotidiano e celebrando cada vitória. Por um longo período, nada deu a Michael razões para duvidar. Até o dia em que, sem qualquer aviso, ela apresentou um novo colega de trabalho, Ethan. Era um sábado à tarde, em um encontro casual na casa de amigos. Michael chegou cedo, pois havia combinado com o anfitrião de ajudar nos preparativos. Arrumou as mesas, acendeu a grelha e riu temperando a carne com os outros homens na varanda. Sarah, por outro lado, ainda estava no escritório e avisou que chegaria mais tarde. Eles tinham planejado tudo com antecedência e Michael estava tranquilo, animado para passar um tempo relaxado com velhos amigos enquanto aguardava a chegada de sua esposa. Sarah chegou com Ethan e outros colegas de trabalho. Michael preparava as bebidas quando ela se aproximou com seu sorriso habitual e disse: "Vá, amor, este é o Ethan, o rapaz que sempre me auxilia nos projetos do escritório." Michael estendeu a mão, tentando ser educado, mas imediatamente sentiu algo estranho. Era difícil explicar, mas Ethan parecia excessivamente confiante, como se já soubesse que sua presença causaria algum desconforto. E talvez ele realmente soubesse disso. O timbre da voz, os olhares para Sarah, as brincadeiras que faziam diante de todos, tudo isso causava um incômodo difícil de disfarçar. Pelo resto da tarde, Michael tentou agir naturalmente, mas observava tudo. Ethan sempre sentava perto de Sarah. Fazia questão de narrar histórias onde ela era mencionada. Lembrava detalhes de conversas que não pareciam tão relevantes e, às vezes, falava com uma intimidade fora de lugar. Sarah ria, seja por não perceber ou fingir não notar como aquilo soava. Em certo momento, Ethan foi à cozinha e Michael aproveitou a oportunidade para segui-lo. Ele queria algo simples, encarar o sujeito nos olhos e talvez entender por que a presença dele o incomodava tanto. Ethan se virou, deu um sorriso quase debochado e perguntou se Michael também trabalhava com eventos, já que Sarah falava muito dele no escritório. Michael respondeu de forma seca, mantendo o olhar, e saiu da cozinha sem prolongar a conversa. Por dentro, algo já havia mudado. A partir desse dia, Michael passou a reparar em muitos pequenos detalhes. Não porque quisesse encontrar um problema, mas porque algo no comportamento de Sarah havia mudado. E a fonte principal do desassossego carregava sempre o mesmo nome, Ethan. Durante jantares casuais, Sarah falava sobre como Ethan era produtivo, criativo, como tinha salvado um projeto de última hora. Uma vez chegaram até a discutir porque Michael fez uma pergunta direta: "Tem certeza de que ele é só um colega de trabalho?" Sarah riu e respondeu de maneira leve, como se aquilo fosse a coisa mais absurda do mundo. Mas aquela resposta aparentemente tranquila deixou um gosto amargo. Porque quando alguém escolhe rir em vez de responder claramente, geralmente está escondendo alguma coisa. Apesar do desconforto, Michael tentou seguir a vida normalmente. Trabalhou, cuidou da casa, fez planos com ela, mas já não conseguia olhar para Sarah do mesmo jeito. Cada risada ao telefone, cada mensagem que ela dizia ser do trabalho, cada vez que saía para reuniões longas com a equipe, tudo isso passou a pesar. O relacionamento que antes era leve, tornou-se um exercício constante de autocontrole. Ele evitava fazer muitas perguntas, pois sabia como isso poderia soar inseguro e nunca quis ser esse tipo de homem. Mas por dentro estava desmoronando em silêncio. O momento definitivo veio durante um café da manhã comum, quando Sarah mencionou que haveria uma viagem de integração da empresa para um lago ali perto. Ela contou que duraria o fim de semana completo, que muitos colegas participariam e que já tinha confirmado sua ida.
Michael, sem desviar o olhar, perguntou quem mais iria. Sarah citou algumas pessoas, por fim, disse de forma casual, vá, o Ethan também vai. Isso bastou. Ele respirou fundo e, sem mudar o tom, sem ironia ou ataque, simplesmente disse, vi se você for, então não volte mais. Ela olhou por alguns segundos, surpresa, tentou tratar como uma piada, perguntando se ele estava sendo dramático. Michael permaneceu em silêncio. Era como se todas as peças tivessem finalmente se encaixado em sua mente. Pouco importava se existiam evidências, se ela confessava ou negava tudo. A confiança que antes era sólida como pedra, agora era pó. E quando esse tipo de ruína acontece, não existe argumento capaz de sustentar o que já foi destruído. Tentando manter a calma, Sarah olhou nos olhos de Michael e disse que sempre foi leal, que nunca deu motivo para ele desconfiar dela. Eu sempre estive aqui, Michael, presente, sincera, transparente. Nunca escondi nada de você, nunca agi pelas suas costas. Então, por que você está me olhando agora como se eu fosse uma estranha? Ela perguntou com a voz trêmula, entre mágoa e frustração. Mais uma vez ele a encarou e disse, vi se você for, então não volte mais. Sarah desviou o olhar, murmurou algo como, a escolha é sua e saiu da mesa. Ele apenas ficou ali olhando para o prato, sem apetite, com o peito tomado por um vazio crescente. Naquela manhã, Michael percebeu que às vezes basta uma presença estranha para revelar toda a verdade. Sarah foi, arrumou uma pequena mala, roupas leves, um par de sandálias e o protetor solar que guardava para viagens. Passou perfume, ajeitou o cabelo no espelho da sala e saiu de casa como se fosse apenas mais um final de semana, sem hesitar, sem olhar para trás, como se a frase dita por Michael dias antes fosse um acesso de ciúmes, algo que logo passaria, como se ele fosse estar lá esperando, como sempre esteve. Até ela voltar e fingir que tudo era igual. Mas dessa vez algo já tinha mudado. Ele não pediu explicações, nem tentou fazê-la mudar de ideia. Apenas observou. Cada passo dela em direção à porta parecia um ponto final se formando dentro dele. Assim que ela cruzou o portão, Michael sentou-se no sofá, cruzou os braços e respirou fundo, como se precisasse juntar forças. Ficou ali por horas, sem ligar a TV, sem música, sem distrações, apenas seus pensamentos preenchendo cada espaço. Não era raiva, era uma estranha clareza. Pela primeira vez, ele não se perguntava o que ela estava fazendo, com quem ou onde. Pensava apenas em si mesmo, em como deixou tudo chegar àquele ponto, em quantas vezes ficou em silêncio para preservar um pedaço que já nem existia mais. Naquela mesma tarde, levantou e foi direto para o quarto. Reuniu as malas dela, as caixas com papéis antigos, fotos de quando ainda tentavam parecer felizes, as roupas de trabalho, os sapatos favoritos, os livros empilhados ao lado da cama e as joias esquecidas nas gavetas. Separou tudo. Cada item deixado por ela naquele lugar foi cuidadosamente empacotado, como quem fecha um capítulo, sem pressa, sem hesitação. Ele sabia o que estava fazendo. Ligou para os pais dela e avisou que enviaria tudo no dia seguinte. Só pediu que estivessem em casa para receber. Depois trancou a porta e trocou o código da fechadura digital. Cancelou também o acesso às antigas contas compartilhadas, mudou o código do alarme, apagou fotos do celular e atualizou senhas de e-mail e redes sociais que antes eram compartilhadas por comodidade. A cada pequeno ajuste, sentia que recuperava um pedaço de si mesmo e por mais doloroso que fosse, uma leveza começava a crescer junto com a dor. Dormiu sem remorso. Pela primeira vez em meses, descansou de verdade, sem o peso das dúvidas, sem precisar fingir calma. 3 dias depois, perto do meio-dia, ouviu a campainha. Sabia que era ela. Michael ficou onde estava, ouvindo as batidas insistentes. Sarah tentou por quase 10 minutos, ligou, mandou mensagens, deixou áudios, todos ignorados. Do lado de fora, viu o aviso de entrega colado na caixa de correio, de entrega concluída, itens entregues conforme solicitado. O nome dos pais dela assinado embaixo. Só então percebeu que ele havia feito tudo com antecedência, que cumpriu o que disse e não estava blefando.
Tentou espiar pela fresta da janela, mas tudo lá dentro parecia silencioso. Até os cachorros vizinhos pararam de latir, como se respeitassem a decisão dele. Sarah sentou-se no degrau da porta e esperou quase 1 hora. Mandou mais mensagens, desta vez mais contidas. Michael, vamos conversar. Você está exagerando. Eu só fui em uma viagem da empresa. Mas naquele momento nada mais importava. As justificativas vieram tarde demais e soaram vazias. Ele permaneceu em silêncio. A porta da casa estava trancada por fora, mas o que era inalcançável era o coração dele. Depois de um tempo, ela foi embora. Saiu dali sem dignidade, sem respostas, com o gosto amargo de quem dessa vez perdeu o controle da narrativa. Michael levantou do sofá, foi até a porta e olhou pelo olho mágico. Viu o portão se fechar, encostou a testa na madeira fria e ficou ali por alguns segundos. O silêncio da casa era o reflexo exato do que sentia, um fim, um vazio, uma libertação. Foi até a cozinha, bebeu um copo d'água e voltou ao quarto. Abriu o armário e viu os espaços vazios. Pela primeira vez, aquilo não incomodou. Era como se aquela ausência fosse necessária, como se cada centímetro desocupado fosse agora território livre. A dor estava lá, evidente, mas era uma dor limpa, uma dor que já não machucava mais do que nos últimos meses. Mais tarde, naquela tarde, ele recebeu uma ligação dos sogros. A mãe de Sarah, em voz baixa, perguntou se estava tudo bem, se ele queria conversar, se não seria melhor reconsiderar. Michael agradeceu a preocupação e disse que não houve briga nem raiva, apenas um limite que foi ultrapassado e não podia mais ser ignorado. A mulher tentou argumentar, mas ele interrompeu com gentileza. Disse que sempre respeitou a filha dela, mas que agora precisava se respeitar também. E desligou. Nos dias seguintes, Sarah continuou tentando o contato, ligou em horários aleatórios, apareceu no trabalho dele, deixou recados com conhecidos. Em todas as tentativas, ele se manteve firme. Recusou-se a continuar o ciclo. A decisão não foi impulsiva. Ela teve a chance de ouvir, de entender, de reconsiderar e escolheu seguir outro caminho. Michael escolheu o dele com menos palavras, menos confusão, menos desculpas. Ele estava cansado de esperar por sinceridade. Dias depois, já de volta ao quarto de infância, Sarah passou a maior parte do tempo deitada, mexendo no celular, esperando uma notificação de Michael que nunca chegou. A casa da mãe era exatamente como lembrava e silenciosa, com cheiro de lavanda e café recém-passado. Mas o conforto daquela rotina só reforçava o peso do que havia perdido. Passou os primeiros dias calada, dizendo apenas que as coisas não estavam bem e evitando o assunto. Até que numa manhã qualquer, enquanto passava manteiga no pão e empurrava o café sem apetite, a mãe sentou-se à sua frente e a olhou nos olhos, com um tom firme, porém carinhoso, perguntou: "Filha, o que aconteceu? Me conta de verdade o que houve entre você e o Michael." Sarah suspirou fundo, largou a faca no prato e olhou para o chão por alguns segundos, como se escolhesse as palavras com cuidado. Ele ficou estranho, mãe. Muito estranho. Passou a duvidar de tudo. Um dia me disse que se eu fosse viajar com os colegas de trabalho era para nem voltar para casa. Achei que ele estava exagerando, que ia passar. Eu fui e quando voltei, ele já tinha mandado minhas coisas para cá. Trocou a fechadura, bloqueou tudo, nem quis conversar, simplesmente me apagou da vida dele. A mãe ficou em silêncio, absorvendo a versão da filha, balançou a cabeça devagar e respondeu indignada: "O Michael sempre foi um homem decente. Sempre gostei dele. Nunca imaginei que seria capaz de uma coisa dessas. Te colocar para fora como se você fosse ninguém. Isso é cruel. Eu entendo que casais brigam, mas isso passou dos limites. Ele perdeu o juízo. Precisa ouvir alguém sensato." Horas depois, movida por um impulso quase maternal, a sogra decidiu que precisava olhar Michael nos olhos. Pegou a bolsa, dirigiu até a casa dele, tocou a campainha com firmeza e esperou. Michael, ao ver quem era, hesitou por um segundo, mas abriu o portão. Não parecia surpreso.
Deixou que ela entrasse, fez um gesto para o sofá e ficou de pé, observando. Ela sentou com a postura de quem ensaiou cada palavra. Michael, sempre te respeitei. Sempre. Desde que te conheci, nunca imaginei que faria algo tão extremo. Você ama minha filha? Sempre amou. E agora do nada joga tudo fora assim, manda ela embora como se fosse lixo. Eu entendo que você pode ter ficado bravo por ela ter viajado a trabalho, mas isso é normal. As pessoas fazem isso, mas isso aqui foi demais. Você devia, no mínimo, ter ouvido o que ela tinha para dizer. Michael ouviu tudo em silêncio. Cruzou os braços, expressão calma. Quando ela terminou, não rebateu nenhum ponto. Apenas se virou, foi até uma gaveta do armário da sala e pegou um envelope pardo. Entregou para ela com a mesma serenidade de quem oferece um copo d'água. Ela olhou o envelope confusa. O que é isso? Perguntou. Ele respondeu simplesmente, é a verdade. Com as mãos trêmulas, a sogra abriu o envelope e tirou 3 fotos impressas em papel fosco. Na primeira, Sarah e Ethan caminhavam lado a lado, de mãos dadas, num gramado afastado da pousada, onde ficaram hospedados. Na segunda, estavam sentados em um banco de madeira, conversando próximos demais. E na terceira, sob a sombra de uma árvore distante, estavam se beijando. Não era um beijo apressado, nem um selinho que pudesse ser confundido com amizade. Era íntimo, era claro, era definitivo. Ela ficou olhando para as fotos por um longo tempo, sem dizer uma palavra. Os olhos começaram a marejar, não de raiva, mas de decepção. Finalmente, fechou o envelope com cuidado, como quem sela um segredo que nunca queria ter descoberto, e olhou para Michael com um misto de vergonha e respeito. Você sempre será bem-vindo em nossa casa. Me desculpe por ter vindo aqui sem saber de nada. Ele não disse nada, apenas assentiu levemente. Ela entendeu. Posso ficar com as fotos? Perguntou. Michael assentiu mais uma vez, olhando firme nos olhos dela. Sem mais uma palavra, ela se levantou, apertou o envelope no peito e saiu em silêncio. Ele, parado na sala, apenas permaneceu firme. Não precisava mais provar nada a ninguém. Dias antes de enfrentar a sogra, ainda na manhã em que Sarah saiu para a viagem da empresa, Michael esperou ela fechar o portão, viu o carro sumir na rua e então pegou o celular, abriu o navegador e digitou um detetive particular, mais nome da cidade onde ficava a pousada. Entre os resultados, escolheu um dos mais bem avaliados com escritório a poucos quilômetros de onde o grupo passaria o final de semana. Ligou imediatamente. A voz do outro lado era calma, profissional. Michael explicou o essencial. Sua esposa faria uma suposta viagem de integração da empresa. Ele suspeitava de um colega específico. Sabia o nome da pousada, a rua, o bairro e o carro em que ela chegaria. Enviou fotos de Sarah e Ethan, descreveu a mochila que ela usaria, os horários aproximados e pediu total descrição. O detetive agradeceu as informações e disse que começaria naquela mesma tarde. Michael desligou e continuou a rotina como se tudo estivesse normal. No domingo à noite, antes mesmo de Sarah estacionar o carro em frente de casa, ele já havia recebido o relatório. 3 fotos enviadas por e-mail mostravam exatamente o que ele temia e confirmavam que sua intuição era mais certeira do que gostaria. Era começo de noite quando Sarah chegou do trabalho. Estava cansada, a cabeça cheia, os passos arrastados. Esperava silêncio, talvez um prato de comida esquentando no fogão e o olhar compreensivo da mãe. Mas ao abrir a porta, encontrou algo diferente. O pai sentado no sofá, mãos entrelaçadas, olhando para o chão, a mãe ao lado, tensa, os olhos fixos nela desde o primeiro segundo. O clima era pesado, quase sufocante. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, a mãe falou com uma firmeza que não usava há anos: por favor, filha, sente-se. Precisamos conversar. Sarah sentou-se devagar, o coração acelerado. Sentiu um frio na espinha ao ver o envelope sobre a mesa de centro. A mãe puxou o envelope, como quem está prestes a revelar algo que nem ela mesma consegue processar. Sem uma palavra,
tirou as fotos, 3 imagens, as mesmas que Michael havia entregue. Em silêncio, colocou-as diante da filha. Sarah olhou para a primeira, de mãos dadas com Ethan. Na segunda, os dois sentados próximos demais. E na última, o beijo, a cena congelada no papel. O silêncio foi quebrado pela voz grave do pai. É isso que você estava escondendo da gente? É isso que você fez com o homem que te deu tudo? Sarah começou a tremer. Tentou balbuciar algo, mas a garganta estava seca. Eu errei. Foi um deslize. Só um momento. As palavras saíam desconexas. Tentava justificar o injustificável. A mãe se levantou, respirando fundo, os olhos úmidos não de tristeza, mas de vergonha. Você mentiu para mim, Sarah. Eu fui até a casa dele, briguei com ele, te defendi como uma mãe que protege o filho com tudo o que tem. Saí de lá humilhada, como se tivesse levado uma surra moral. Ele não gritou, não levantou a voz, só me mostrou isso. E agora eu entendo tudo. Pelo amor de Deus, o que você fez? Sarah desabou em lágrimas, tentou explicar, disse que foi levada por um impulso, que achava que Michael já não a olhava do mesmo jeito. Disse que Ethan foi só uma fuga, que tudo aconteceu rápido e sem intenção, mas nenhuma frase parecia forte o suficiente para apagar o que as fotos mostravam. O pai se levantou sem olhar para ela e foi para o quarto, decepcionado demais para ficar naquela sala. A mãe, ainda de pé, cruzou os braços e disse, sem raiva, mas com a voz trêmula, você jogou fora o respeito que ele tinha por você e o nosso também. Agora vai ter que aprender a conviver com o silêncio de quem te amava e esperava mais de você. E saiu, deixando Sarah sozinha com as fotos na mesa, encarando os fragmentos impressos do erro que mudaria a sua vida para sempre. O divórcio saiu silencioso, sem brigas, sem escândalos, apenas o reconhecimento de que estavam distantes há muito tempo. Sarah tentou engatar um romance com Ethan, o colega de trabalho que, sem querer, havia despertado as desconfianças de Michael. Mas Ethan deixou claro desde o início que não queria nada sério, apenas momentos. Isso doeu mais do que ela imaginava. Emocionalmente esgotada e sem motivação para continuar naquela rotina, Sarah pediu demissão. Com o dinheiro da separação, agradeceu aos pais por todo o apoio e decidiu recomeçar. Escolheu uma cidade menor, mais tranquila, onde ninguém a conhecia. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava começando a vida do jeito certo, com menos ilusões e mais verdade. Michael, por sua vez, seguiu seu caminho sem pressa, sem culpa. Aos poucos, Sarah se tornou apenas uma lembrança distante. Ele voltou a sorrir com mais facilidade, a aproveitar os pequenos momentos, uma tarde com amigos, um almoço tranquilo com um bom livro, uma caminhada sem hora para voltar. A leveza que antes parecia impossível agora fazia parte dos seus dias. E por mais improvável que parecesse, descobriu que a vida podia sim seguir em frente e até surpreendê-lo. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!